Com relação ao espetáculo, é, praticamente não mudei nada. Se foi uma frase. Porque também tem uma questão que eu acho que o teatro também é para, né, no caso da nossa peça, é para trazer ou levantar uma bandeira, talvez, até dentro com a questão do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que já é muito discutido aí há uns 30 anos, mas tem muita gente que nem sabe que tem a doença, né? O transtorno, uma doença, um transtorno. Meu nome Vicente, tenho 44 anos, sou taxista. A minha cor é amarelo, para dos táxis Nova York. E o meu problema, bom, não é bem o meu problema, é o problema da minha mulher, que ela não aguenta mais ver eu contar. Eu conto de tudo o tempo todo. E o meu problema exatamente é que se eu não me acalmar um pouco, a minha mulher, depois de 25 anos, vai pedir o divórcio. É isso. Quantos dias tem 12 anos? 4.384. Em quantos minutos? 35.480. Uau, sem nem pensar. Eu sei fazer contas muito mais complicadas. É a vez de quem? Ela que tá voltando. Eu tava dizendo aqui pro grupo que eu tenho tuberculose. É mesmo? Claro que não. A mania dele é contar, só isso. Na verdade, ele é um gênio. É isso, obrigado. André Gonçalves, meu parente. Não, não é meu parente, gente. É uma pena, viu? Porque o cara aqui é um ator e tanto, mas me conta. Toque, você tá fazendo toque com um taxista malandro, uma pegada meio, digamos, carioca de ser? Eu não tive muita outra possibilidade no sentido de encarar essa figura como uma alma carioca. Provavelmente o ator que fez eu não pude ver, mas ele era paulistano, então ele deve ter dado essa visão, né, do taxista de São Paulo. O meu, sem dúvida nenhuma, é carioca. É um cara expansivo, largo, aberto, atrapalha as pessoas no sentido de interromper com suas interjeições absurdas. Ele faz muitas coisas absurdas, mas ao mesmo tempo um cara carinhoso, divertido. Então acho que é um taxista que ele representa bem a alma do taxista carioca, digamos assim. Não sei, pode ser impressão minha, mas seus personagens sempre têm essa pegada leve, ou você tem um quê de humor, assim, que você gosta, coisa... Não sei se humor a gente pode classificar, mas coisa leve. Eu gosto de fazer personagens, e aí um deles, assim, que eu mais tenho uma referência muito forte, eu fiz Impuros, que é uma série que está na Netflix durante 4 anos, saí na 4ª temporada, e era uma coisa densa, forte, dura, morte, violência, e eu falei, cara, não posso fazer isso assim, senão... Uma sequência, né? Vou tentar buscar o leve. O teatro te dá mais essa possibilidade de você desconstruir aquilo que é duro através de uma fala, quebrando as falas, quebrando o ritmo de respiração, mudando a postura corporal. Você consegue fazer uma referência, digamos assim, de algo que pode ser dito como uma pintura ou uma tinta a mais em relação a isso. Então eu procuro sempre ter um olhar com uma certa leveza e um certo humor em relação aos personagens que eu faço. Você falou que não conseguiu assistir essa peça, mas chegou a assistir o filme, porque o filme também é um sucesso, né? Eu não podia nem te falar isso. Quando a gente faz um espetáculo que ele foi feito ou algo parecido, eu procuro não ver por uma questão de estudo, porque a gente pode fixar na ideia do outro e acabar fazendo aquilo que é do outro. Eu acabei vendo, sim, montagens que tiveram no Brasil desse texto. Eu fui ver na internet, pesquisei, tem muitos vídeos, tem várias montagens de várias escolas de teatro. Então eu fui nesse lugar de ver montagens amadoras, montagens profissionais, me deu um entendimento um pouco melhor daquilo que eu queria ver. Claro que eu não queria ver o que o ator tinha feito antes de mim, porque ele tinha feito muito tempo, muito sucesso, então ele é dono do personagem. Então eu queria construir um personagem diferente, um pouco pincelado por todas essas figuras que eu vi na internet. E fazer uma peça em São Paulo, essa temporada nova que está estreando, e com a Daniele Vinitz, rola uma... É um plus a mais? É uma algo a mais? Tipo assim, está em casa, literalmente? É uma responsabilidade maior, porque atores têm tendência a fazer piadas internas, mas a gente toma muito cuidado para não atrapalhar. A gente usa o entendimento que a gente tem um do outro, através de um simples olhar, para o trabalho. Então é um privilégio estar fazendo teatro, e a Dani é uma atriz experiente, uma dama do teatro brasileiro, fez tudo nesse país de musicais, de drama. Então, para mim, é uma oportunidade de aprender com ela. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada, que a gente estava no Rio de Janeiro, eu falei, olha, eu estou olhando a peça, e aí eu pensei numa figura, aquela figura, uma pessoa na internet que a gente gosta.
Ela falou, mas eu já estou utilizando ele. Aí eu falei, Pô, tá na mesma sintonia. exato, eu falei, então eu não vou poder usar essa pessoa, vou usar a outra. Então a gente usa esse dia a dia na nossa profissão. É uma construção diária de trabalho, de exercício, de técnica. Eu aproveito para ficar roubando dela um pouquinho. Que bacana. Referências para próximos trabalhos, você tem projetos que você... Porque, além de tudo, você é produtor também de Sim, peças sim, de teatro. sim. Alguma possibilidade, alguma em São Paulo? Me conta aí. Olha, tem uma autora aqui em São Paulo chamada Alda Carvalho, que é minha parceira de escrita. A gente acabou de escrever um texto juntos, chama Deixa que é Mídia, que provavelmente eu vou dirigir no ano que vem. Eu encomendei um outro texto para ela, um monólogo baseado numa série da Fernanda Young. Então eu estou voltado basicamente para as coisas que eu gosto de fazer, e principalmente teatro e escrever para teatro. Eu estou com 2 espetáculos escritos já, é verdade, e vou fazer esse que eu escrevi com ela, dirigir só, e vou, claro, produzir também, e vou produzir, espero que demore muito, que a gente tenha uma vida longa aqui no teatro com o nosso espetáculo Toque Toque, porque depois do Toque Toque provavelmente eu vou fazer um texto solo, uma comédia divertidíssima. Que você mesmo quem fez ou... Então, eu dei para ela a ideia. Eu vi um vídeo de uma série da Fernanda Young, eu falei, cara, que o Jorge Fernando fez, eu falei, eu quero fazer isso aqui. Dei para ela, tá escrevendo. Bacana. Ela escreveu um outro texto que eu fiz lá no Rio de Janeiro, chamava Biografia Desautorizada, que eram 8 personagens. Eu fiz no Rio de Janeiro, fiz 8 cidades pelo Brasil, veio a pandemia, tive que parar com projetos. Todos produzidos com dinheiro do bolso, sem patrocínio, que é o que eu gosto de fazer. Bacana. André Gonçalves, gente, quem sabe um dia eu descubro se ele é parente ou não, porque Gonçalves... Deve ser, cara. Provavelmente. O pessoal pergunta, se tem algum familiar famoso? Eu costumo dizer, eu sou neto da Dercy Gonçalves. E eu também. Somos todos Gonçalves. Um abraço, sucesso.